O Cole Palmer é isso tudo mesmo? Não, ele não é. Ele é bem melhor do que o que estão te falando. Ele está muito acima dos números que estão te mostrando nas redes sociais, aqui no YouTube. Ele está muito acima dos gols, das assistências e até das milhares de canetas que ele já distribuiu até esse momento em que eu gravo esse vídeo. Meu nome é Estevão, esse canal é o Not Soccer. Se você não conhece e gosta de Premier League, clica agora no botão de se inscrever e no final do vídeo, se você tiver gostado, clica no botão de like para ajudar nós. Eu não quero perder mais tempo falando de outra coisa a não ser Cole Palmer, porque o homem de gelo, o White Walker do Chelsea, é o meu jogador favorito do campeonato. Sim, eu torço para o Liverpool. Estevão, mas o Salah... Aqui eu estou falando como neutro, eu não estou falando como a minha pessoa, que é óbvio que eu vou atrelar o meu emocional, os jogadores que eu gosto, os caras que eu tenho vínculo porque eu jogo no meu time, é lógico, gente. Mas como neutro, ninguém joga mais bola do que esse moleque. E aqui eu mato, então, essa bait horrorosa. Pelo amor de Deus, eu odeio fazer isso, mas a gente tem que fazer, porque o mundo hoje em dia é uma bait gigante, que todo mundo fica reproduzindo a mesma coisa para chamar atenção, para ter clique. E eu preciso que você clique nesse vídeo. Você já clicou, né? Mas eu preciso que você, que ainda não clicou no vídeo aqui, clique em algum momento para saber o meu testemunho a respeito do absurdo, do fenômeno que o Chelsea contratou do City no começo da temporada passada. Como começa a carreira do troço aí do qual eu tô falando? Com 8 anos de idade, ele chega no City em 2010 e fica no City até a temporada 23-24, quando ele vai para o Chelsea, e aí começa a narrativa que vou tentar resumir aqui, não tem nem como resumir, tá? Inclusive, você já poderia ter parado de ver o vídeo lá no começo, quando eu falo muito resumidamente que é o MVP do campeonato em 23-24, que é o meu jogador favorito. Porque isso já ilustra bastante, né? Se você conhece o campeonato, o canal e assiste as nossas lives, você sabe que a gente não fica falando isso muito facilmente de alguns jogadores. Inclusive, esse é o primeiro vídeo do canal que eu gravo a respeito de um atleta. Porque ele merece. Eu poderia ter feito, inclusive, esse vídeo na temporada passada, porque ele já merecia. Já dava para saber. Você via 10 jogos do cara, você falava, o que é isso aqui? De onde eles tiraram o primo do Messi? Eles contrataram um cara que veio do mesmo planeta que o Messi. Nesses anos em que ele ficou no Manchester City, ele, em 2020, estreia pelo time principal. E é um jogo de Carabao Cup contra o Burnley. Nas temporadas depois dessa, ele vai ganhando maior minutagem, como esperado, né, para um jogador jovem com muito potencial, que é uma promessa do City. O City que é um time que tem promessa espalhada para tudo que é campeonato da Europa nesse momento, para tudo que é time de Premier League, time de Championship, tem muitos. Esse aqui é a maior revelação que eu vi do City até hoje. Isso aqui não tem cabimento. E ele foi revelado para nós, revelado, né, de verdade, vamos dizer assim, no Chelsea. Houve um momento em que o Palmer achou, próximo ali da temporada 22-23 e 23-24, que dava para ele ser titular de um time de Premier League. Ou, talvez, de um time fora da Premier League, isso eu não sei. Mas ele achou que dava para ser titular e que ele poderia ter uma minutagem superior a que o Guardiola e a comissão técnica davam para ele. E aí, ele comunica isso ao City. E o City fala, não, fica aqui. Isso que eu estou falando agora é com base no The Athletic, tá? Não estou inventando. E o City fala, não, fica com nós aqui, a gente quer você, vamos renovar. E ele fala, não, eu quero tempo. Beleza, a gente vai te emprestar para o Burnley. Aí ele, não, eu quero tempo. Ele queria tempo como titular, gente. Um menino que a gente tinha visto jogar poucos minutos pelo City, e nem nós aqui do canal que vemos todos os jogos e já sabíamos do potencial que ele tinha. Tipo, que era um potencial já. Eu achava que ele poderia ser um bom jogador um dia. Sei lá, se ele pegasse um time ajustado. Ele sabia que ele era isso aqui. Ele sabia que ele poderia virar o que ele virou. Ou algo próximo. Eu não. Eu achava que ele era promissor só. Isso aqui que ele virou não é mais promissor e não era na primeira temporada dele pelo Chelsea. Isso aqui é outra história. E aí, ele, sabendo do potencial que ele tem, 1000 vezes maior do que o potencial que eu aqui imaginei que ele tinha,
topa então uma transferência, o City aceita negociá-lo e vende ele para o Chelsea por volta ali de 45 milhões de libras. Eu achei o preço caro. Eu tinha acabado de ver aqui no canal, o que a gente fala de coisa precisa, a gente fala de groselha também às vezes, mas a gente não crava, né? Eu falei na época da transferência que nas lives eu falei, caramba, velho, pagaram 45 milhões de libras nele. Que isso? 45? O Tottenham contratou o Maddison por menos, já aprovado no campeonato, e é o Maddison. O Palmer é melhor até do que o Maddison. Para você não achar que eu sou maluco, porque hoje é fácil, né? Hoje todo mundo é engenheiro de obra pronta, vai falar que eu sou burro aqui. E eu me perdoo. Eu e o Pente. E todo mundo também pode ter pensado a mesma coisa. Porque não era uma promessa que jogou muita bola no City e que agora chega no Chelsea. Não. Ele não era nem titular. Ele nunca foi titular na carreira. A aventura dele em ir para o Chelsea é a primeira temporada dele com tempo regular de jogo na vida no futebol profissional. Nesse campeonato, na Premier League. E ele simplesmente termina a primeira temporada com 22 gols, 11 assistências. Ele é o jogador que mais participou de gols diretamente na temporada 23-24. Desde que ele chegou ao Chelsea, ele é o jogador que mais participou diretamente em gols da primeira divisão da Inglaterra. Ele participou de mais gols do que Foden, Haaland. Sim, eu falei Haaland. E isso não é a parte mais impressionante do jogo desse fenômeno. Isso aí, se a pessoa te contar, ela está esquecendo de 80% do jogador. Não, como assim, Estevão? Isso é um absurdo. Você acabou de falar que ele veio do mesmo planeta que o Messi. Ele veio. Portanto, ele não apenas faz gols e assistências, ele não é apenas o melhor finalizador do elenco do Chelsea com 21 para 22 anos, e não é apenas o cara que mais deu assistências no Chelsea com 21 para 22 anos. Não, não é só isso, não. Tem também detalhes de que ele superou os próprios gols esperados e assistências esperadas na temporada passada. Isso não é fácil não, tá? Então, teoricamente, estatisticamente falando, ele deveria ter feito X gols, ele fez mais. E a mesma coisa com assistências. Por que eu falo que ele é mais do que os gols e as assistências? Porque o drible dele também é praticamente imparável. O número de canetas que esse cara deu na temporada passada sozinha. E eu sei que você gosta de ver uma canetinha, eu sei que você gosta de ver o cara que também, além de ser muito bom, o cara também, dentro de ser bom, também tem aquela, né, o talento ali do craque, o cara que vai dar uma caneta no Branthwaite, um dos melhores zagueiros do campeonato. Você vê o que acontece com o Branthwaite, zagueiro do Everton, quando no ano passado ele tenta pegar o Cole Palmer na intermediária. Num jogo em que o Palmer fez apenas 4 gols no primeiro tempo. Estevão, ele já fez isso aqui nessa temporada contra o Brighton. Você não está confundindo um time azul com o outro? Não, ele fez isso 2 vezes. E antes desses 4 gols que ele fez com o Everton na temporada passada, contra o Everton, ele tinha metido um hat-trick contra o Manchester United, na primeira temporada dele como profissional de verdade. Ah, isso é normal. Se a gente estiver falando da carreira do Messi, do Neymar, é normal mesmo. Inclusive, esses são jogadores que me vêm na cabeça quando eu comecei a pensar em 23-24, se eu já tinha visto algo parecido. E eu já vi algo parecido. Esses 2 caras que eu citei. Sim, estamos diante de um absurdo deste naipe. Contra o Everton, no jogo que eu falei que ele deixa o Branthwaite de 4 com uma caneta, ele deixa o Branthwaite de 4 com uma caneta na intermediária. Repito, um dos melhores zagueiros do campeonato. Você não vai ver ninguém humilhando ele desse jeito. Depois da caneta e o cara cair, ele tabela com o Madueke ou o Jackson, não lembro quem era, de letra, recebe a bola de volta na entrada da área, traz para canhota e bate de chapa no canto de fora da área. Fácil, assim, fácil. Como se fosse o gol mais simples da sua vida. Nesse mesmo jogo, onde ele fez mais 3 gols, ele faz um outro, inclusive, de uma reposição, uma saída de bola equivocada do Pickford, e o Palmer é o jogador mais próximo de quem vai receber a bola no meio campo. Ele intercepta com a perna direita, ele é canhoto, e antes de qualquer outro toque na bola, ele já conclui para o gol com a perna direita de cobertura da intermediária e a bola cai dentro do gol do Pickford. Você já viu isso na sua vida? Você já viu um jogador com 21 para 22 anos, que ele vai fazer a primeira temporada dele como titular na vida, na Premier League, pelo Chelsea, com pressão, e ele faz isso repetidas vezes? Você não viu. Nem eu. Dentro do absurdo que foi a primeira temporada dele, como um titular de um grande time do campeonato inglês,
ele fez isso aqui também, ó. Normal, tá? Eu não tô falando de um alien, normal. Ele participou de 40 gols diretamente nos 45 jogos que ele fez pelo Chelsea. Na Premier League, ele jogou 33 partidas e fez 22 gols e deu 11 assistências. Então ele é o vice-líder em gols e o vice-líder dessa temporada também em assistências, perdendo só para o Haaland nos gols e para o Oli Watkins nas assistências. Tá, vai vendo. Dessas 33 contribuições diretas para gol, então, ele marcou ou assistiu em 20 dos 33 jogos que ele fez pelo Chelsea na Premier League passada. Isso dá 61% desses jogos sendo jogos em que ele marcou ou assistiu. O Haaland tem 58% nessa mesma métrica. O Haaland marcou ou assistiu em menos jogos, proporcionalmente falando, da temporada passada da PL, do que o cara que joga num time que não tinha nem comparação com o City em termos de estar organizado, estar pronto. O ataque está ajudando. Tem o Drogba no ataque, por isso o Palmer dá muita assistência. Não, o oásis do ataque do Chelsea era ele. Dava dó dele. Desculpa, torcida do Chelsea, é sério, mas eu sei que vocês sabem do que eu tô falando, mas para quem não acompanhou muito de perto a temporada do time de vocês, era ele a esperança. Depois de X rodadazinha, você já sabia. Toca no 20 ali, ele é o melhor do time. Rápido, você sabia disso. Comparando ele, inclusive, nessa mesma métrica com o Phil Foden, que foi eleito o MVP da temporada 23-24, o Foden tem 54%. O Palmer é o jogador cujas participações diretas em gols ocuparam proporcionalmente a maior parte das partidas que ele fez. Mais do que Haaland e Foden. Eles jogam no City, gente. Ninguém tem o direito de fazer isso aqui. Ninguém tem. E o Alien não é, como eu disse no começo do vídeo, montado para alguém que nunca assistiu ele. Eu não posso desenhar o que é o Palmer apenas falando de gols e assistências, não é? Eu falei isso, né? Por quê? Porque a parte mais bizarra disso aqui é que ele é boleiro mesmo, ele é jogador de bola mesmo. Esse negócio aqui é um player. Eu não sei como que eu defino isso. Ele é aquele tipo de jogador que parece que ele tá jogando CS, sei lá, sabe aquele amigo seu conhecido seu, ou você mesmo às vezes, que é muito bom num jogo de PC e parece que você é uma máquina. Seu amigo olha e fala, meu Deus, olha ali como o fulano acertou 10 headshots seguidos no CS. Esse cara é uma máquina. Ele é uma máquina. Ele veio do mesmo planeta do Lionel Messi mesmo, ele veio, obviamente, pelo amor de Deus, né, gente? Quando eu falo isso aqui, eu estou brincando, tá? Não vem falar, ele falou que ele é pau a pau com o Messi. Não, eu tô falando, eu tô brincando para forçar a barra, porque ele merece. E ele tem atributos similares também ao nosso, para mim, melhor jogador da história, Lionel Messi, que é, mentalmente falando, esse troço é inabalável. Não tem como. O comportamento dele e a tomada de decisões do Palmer são talvez o principal atributo dele. O comportamento dele não é alterado pelo que está acontecendo no contexto da partida. O jogo está 0-0, aparece uma oportunidade dele num lado do campo de abrir para alguém chutar. Em detrimento do chute dele, ele passa. Se a cabeça dele identifica que o certo pro time dele vencer é o passe, ele vai passar todas as vezes. Esse jogador é o meu jogador favorito do campeonato, por várias razões, e uma delas é isso. Ele é jogador de futebol, ele não tá ali para ser celebridade, ele não tá ali para ter todos os gols do time dele, ele não tá ali para fazer, por exemplo, o que outros históricos, dos melhores jogadores da história, fizeram, inclusive. Isso ajudou muito eles. O exemplo do Cristiano Ronaldo, que é o oposto mentalmente do Cole Palmer. O Palmer é mais um desses caras cujo psicológico não é afetado por nada. Ele pode estar jogando num jogo que ele já fez 5 gols, está 5-0. Ele erra um chute, ele fica bravo com ele mesmo. Ok, não é a primeira vez que você viu isso, mas depois de ter feito 5 gols, ele continua passando todas as bolas que ele deveria passar. Ponto muito importante, então, aqui na definição do que é esse cara. Mentalmente falando, uma máquina. Não vai parar de agredir o seu time enquanto você der espaço para ele. Aí é foda, hein? Uma coisa é o cara ser craque, outra coisa é não ter como você entrar na mente dele. Porque na bola você não para isso aqui, cara. Não para. E ele não precisa estar no terço ofensivo para ele ferrar com o seu time. E aqui vai outra grande característica do Cole Palmer que ninguém vai te contar, porque a gente está muito ocupado falando só das contribuições diretas para gols. O Cole Palmer é um genuíno
criador de chances, seja lá onde ele esteja, né? Esteja onde quiser estar o Cole Palmer. Se ele está no círculo central e tem espaço na sua linha defensiva, bola nas costas do seu lateral e vai correr para lá, sei lá, o Sancho, vai correr do outro lado o Madueke e vai correr, sei lá, o Pedro Neto, que vão tocar para ele de novo, ou para o Jackson, que vai escorar uma bola para ele. E a finalização dele vai sempre ser a mais apurada possível, porque, eu repito, ele não é afetado por nada, ele só quer ganhar. Nada dá mais medo para um rival como eu do que isso. E se você ainda não tem medo dele, você deveria ver os jogos dele, porque você vai se divertir, se você conseguir separar um pouco o clubismo aí do entretenimento. E contra o seu time você está ferrado. Ainda mais se os amiguinhos do Palmer ajudarem ele no Chelsea, que é o que tem acontecido, inclusive. Nessa temporada, o nosso coleguinha aqui não sabe brincar, de novo. Ele tem 6 gols e 5 assistências em 7 rodadas. Repito, ele tem mais participações em gols diretamente do que todo mundo desde que ele chegou no Chelsea. E ele é a grande razão do Chelsea ter pelo menos pegado em 6º lugar temporada passada, porque senão era para eles terem ficado muito piores na tabela do que com o fenômeno aqui. A gente está falando então de um jogador que primeiro atuou com o Pochettino na ponta direita, e ele acabou com o campeonato. Agora com o Maresca, o primeiro jogo dessa temporada ele jogou na direita. O segundo foi contra o Wolverhampton. E esse time foi o azarado que pegou o Chelsea no dia que o Enzo Maresca falou: Palmer, o que você acha de sair da ponta e jogar por dentro como camisa 10? Nossa. O Chelsea venceu esse jogo por 6-2. O Cole Palmer participou de todos os gols. Ele participou dos 6. Tem um gol que ele não participa diretamente, que é um escanteio que ele cobra, mas a jogada sai do escanteio. O gol sai do escanteio. E tem o último gol do Chelsea nesse jogo, que é uma bola, que é uma assistência do Pedro Neto de linha de fundo para o João Félix chegar batendo e fazendo o gol. Quem enfia a bola para o Pedro Neto, lá da PQP, adivinha quem era. E desde então ele atua como camisa 10 e eu gostei, eu amei. Eu sou muito fã desse cara, eu estou adorando acompanhar o Chelsea essa temporada e estou falando do campo. Fora do campo, o Chelsea é uma zona ainda, mas está deixando de ser aos poucos. Agora, no campo, o Enzo Maresca, a comissão técnica e esse cara aqui, com os outros coadjuvantes do time, tem conseguido fazer um movimento que vai contra a maré. A maré no clube indicava que o Chelsea poderia estar, por conta de um planejamento bem torto ali, pior do que eles estão. E a comissão técnica e esse fenômeno de jogador aqui tem carregado o Chelsea para um caminho mais próximo do que o clube, com a história deles e a torcida merecem. Este cara é a razão mais forte para eu assistir feliz um jogo do Chelsea 8h30 da manhã de um sábado. É muito legal assistir esse cara jogar. E ele é um cérebro, ofensivamente falando, num campo de futebol especial. Tanto na coordenação motora, os movimentos são absolutamente elite, o refino para dar um drible é elite, o que vai acontecer a seguir na jogada, ele consegue antever pensamento de elite, a finalização é elite, o passe dentro da área, fora é elite, cruzamento é elite. Ele começou a fazer gol de falta nessa temporada e aqui vão algumas coisas curiosas sobre o nosso queridíssimo Cole Palmer. A Nathalie Gedra, ex-ESPN, perguntou para ele depois do jogo do Brighton, em que ele fez só 4 gols antes do primeiro tempo acabar, ele fez isso em 20 minutos. A Nathalie Gedra, depois do jogo, perguntou para ele, né, como um dos gols foram marcados numa cobrança de falta, um golaço, golaço, golaço. Ela perguntou se ele vinha praticando muito cobranças de falta. A resposta dele foi algo como: Não, a bola estava ali, eu vi que o goleiro estava um pouco para lá e aí eu bati daquele jeito lá. Ele não pratica, mano. Ele não pratica, ele fez aquilo lá. Vai ver a cobrança se você não viu, ele não pratica. Não tem como não ser fã, cara. E nada afeta ele. É a mesma pessoa, parece um nerdola, como eu falei. Tava jogando LOL, acordou, foi jogar um jogo em Stamford Bridge, meteu um golaço de falta absolutamente sacanagem, meteu outros 3 e é isso, acabou com o jogo no primeiro tempo mesmo. Isso é esse cara. Outra coisa importante sobre ele, não é importante, mas é engraçado. Contra o Forest no último jogo, ficou 1-1.
teve uma briga em algum momento, uma jogada do Cucurella com alguém, e o Cucurella foi empurrado para o rumo do próprio técnico, Enzo Maresca, e derrubou o Maresca no chão. E aí começou uma briguinha entre todos os jogadores dos dois times. Um dos jogadores dos dois times não estava na briga. Adivinha quem era? Por quê? Porque o Palmer resolveu simplesmente sentar no chão para descansar enquanto ele assistia a briga. Igual você e eu, que estava adorando ver a briguinha. Né? A não ser a torcida do Chelsea, porque a vitória não veio e o jogo estava tenso. Ele não tá nem aí, cara. Outra curiosidade sobre Cole Palmer. Antes do jogo em que ele meteu 4 gols contra o Brighton, ele estava naqueles Media Days do comecinho da temporada. E o Media Day é aquele momento em que os jogadores vão ter que fazer aquelas fotos, aquelas animações, os videozinhos lá, quando aparece, sei lá, você fez um gol e aí aparece o carinha seu fazendo uma comemoração, alguma coisa assim. A pessoa que estava gravando as filmagens lá pediu para ele fazer 1, 2, 3 quando ele fizesse um hat-trick. Algo que você não esperaria tanto assim de um jogador de 22 anos que fez só uma temporada como titular, né? Mas para ele, você sabe que vai acontecer. Sabe qual foi a reação dele? Aí ele fez isso e falou, ué, e o 4? Eu sei que pode ter sido uma piada dele, mas quando você vê ele fazer, você não fica inteiramente certo de que é uma piada. Ele faz de um jeitão tão natural que você fica pensando assim, é impressão minha ou esse psicopata realmente sentiu falta de um quarto dedo, porque ele acha que ele vai fazer 4 em algum momento? E aí ele fez em 20 minutinhos. Fora o show. E aqui para fechar o vídeo, fora o show que é característico do atleta, não apenas do jogo contra o Brighton, de meter os 4 gols, poder ter metido mais 4, porque no primeiro tempo, até o momento que ele faz 4, ele tinha tido acho que umas 7 oportunidades de finalização. Uma estava impedido, ele guardou o gol, se eu não estou enganado. Outra ele meteu no pé da trave, outra ele guardou um gol. Ele guardou um gol, chutou uma bola no gol e outra ele meteu no pé da trave. Quando ele erra um gol nesse jogo, quando ele erra o gol, a meta, ele tem uma reação de que parece que ele errou todos os outros chutes, sendo que ele já tinha 4 gols, uma trave, um gol impedido. A reação dele é tipo assim, não, nossa, que saco, que péssimo dia. Não é como se eu tivesse metido 4 em Stamford Bridge, a torcida quer se jogar na rua, na calçada para eu passar em cima. Cara, assim, estamos diante do melhor personagem do campeonato. Ele é muito da hora. Eu adoro o Haaland, eu adoro, obviamente, o Salah, outros jogadores também. Eu sou muito fã também do Phil Foden, do De Bruyne. Agora, como o De Bruyne não tem tantos minutos por questão física, esse cara aqui é o melhor do campeonato. Não tem como nesse momento, gente. Não tô falando que é por muito, não. Não é assim também. Mas eu não sei quando a gente vai ver algo parecido com isso de novo. Eu não sei. Não sei. Então, criação, finalização, passe, visão de jogo, previsão assim das jogadas, emocional, mental, cobrança de pênalti, de falta, cruzamento. Ele masterou tudo. E ele apareceu faz 1 ano e pouquinho aqui para mostrar pra gente as coisinhas que ele estava fazendo escondido lá no City. Obrigado, gestão do Chelsea, por ter feito essa contratação como neutro, tá? Como torcedor do Liverpool, tá fudido. tá perdido com esse cara. Quando esse time encaixar, já era, não vai ter o que fazer. Muito por conta do fenômeno aqui. E eu fecho o vídeo agradecendo você por ter ficado aqui até agora. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado que não é só você, torcedor do Chelsea, que se impressiona com isso aí. Tipo, o que é isso? Como em 1 ano e pouco eu já tô cogitando colocar esse cara acima do Hazard? Não é só você, não. As pessoas que assistem a todos os jogos do seu time e não torcem para o seu time, no caso o Pente aqui e eu do canal, estamos na mesma. É muito legal acompanhar Cole Palmer. E para a torcida do Chelsea, então, tomara aí que o Maresca consiga continuar a trajetória. O time é um dos mais legais de assistir nesse momento do campeonato, mas isso não importa para vocês, né? É mais legal para mim que sou neutro. Agora, para a torcida, tomara aí que vocês tenham pelo menos uma paz aí do tanto de frustração que aconteceram desde a troca do comando do clube, né? Da gestão.
E, de novo, agradeço, deixa o like se você tiver gostado do vídeo. Beijos, abraços e vamos torcer para acabar logo essa data FIFA para a gente ver mais Cole Palmer. Beijo, tchau, tchau.